Fala, meu querido aluno, minha querida aluna. Estou aqui com uma felicidade gigantesca para trabalhar com vocês hoje o quê? O panorama de história do Colégio Naval. E porque eu estou muito mais feliz ainda nesse momento? Porque é a primeira vez que farei isso para alunas. É o primeiro ano que o Colégio Naval está aceitando para o seu ingresso meninas. E isso me deixa muito feliz de estar aqui. Eu sou Marcelo Amerão, professor de História, e justamente vou tentar apresentar ao máximo a prova do Colégio Naval para vocês. Fazer vocês conhecerem essa prova, entenderem basicamente como é cobrado, entender os caminhos para a sua aprovação. Sejam bem-vindos. Mas antes, para a gente conseguir fazer qualquer prova, é sempre bastante importante você conhecer essa prova, como a banca se porta, como justamente dentro desse processo você vai ter elaboração, para que você não possa ser surpreendido e até mesmo dentro de um contexto você possa até dar os famosos palpites. Sempre é bom você tentar acreditar, ter algumas apostas. Mas, obviamente, as minhas principais apostas é justamente fazer com que quais são os assuntos que essa prova cobra mais. Porque a recorrência vai estar ali. Trabalharei muito com vocês discussão de como fazer a prova, elaborar esse conteúdo. Então, fiquem aqui, fiquem tranquilos, que o melhor caminho vai ser conquistado. E para começar essa brincadeira todo em torno dessa discussão, eu vou começar a mostrar os últimos 5 anos. Eu poderia pegar isso e trazer os últimos 10 anos, tá? Peço desculpa se a minha voz não está tão potente hoje, é porque estou sem voz, mas está se recuperando e eu quero estar aqui para fazer você conquistar o seu sonho. E aí a gente vai para uma questão que é fundamental quando a gente pensa essa prova. Uma questão que é condição fundamental para que a gente possa ter a aprovação do meu aluno e da minha aluna, tá? Muita gente fica tentando fazer ali o palpitômetro, né? Adivinhando possibilidades. A gente passa da experiência, a gente tenta fazer isso a partir de experiências, a partir do nosso conhecimento. E por isso o recorte é de 5 anos e não de 10 anos. Por quê? Porque em 10 anos, professores que faziam a prova se aposentam. Em 10 anos, a banca já mudou uma, duas, três vezes. Geralmente, o processo de escolha da banca da Marinha não quer dizer que você vai ter uma repetição de quem faz. Então, a pessoa que está fazendo a prova esse ano pode não ser a do outro ano. E aí você vê perfis de prova totalmente distintos. Então, é justamente a partir disso que eu quero trazer para vocês uma reflexão. E eu quero trazer algumas provocações também para a gente, tá? E quando eu falo provocações, é que a gente possa entender aqui. Eu trago esse gráfico, peço licença ao professor de matemática, o famoso gráfico da pizza, que é de como você vai ter a recorrência. Aqui, ó, é o período colonial, para quem não lembra, o período colonial, ele oficialmente vai ali de 1532, 34, né? Quando começa a fundação da Vila de São Paulo, Piratininga. De 500 a 32 é o período pré-colonial, só que eu coloquei o período pré-colonial dentro da colônia. Então, no meu recorte, eu estou pegando de 1500 a 1808. Mas, oficialmente, o período colonial é de 1532. Martim Afonso de Souza recebe a ordem em 1530, mas ela se inicia de fato em 1532, que é a fundação da Vila de São Paulo, Piratininga, e ela vai até, obviamente, a proclamação do Brasil, ali como Reino Unido a Portugal Algarves, em 1815. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser uma parte integrante do Reino Português. E em 22 temos nosso processo de independência. Mas como o período joanino dialoga muito mais com a independência e o primeiro reinado, eu coloquei o joanino aqui na parte imperial e a colônia vai de pré-colônia até o período joanino, até 1808, 1500 a 1808, de 1808 a 1889. Ou seja, olha quantos séculos só ocupam metade da recorrência
dos últimos anos. Aqui mais fragmentado, mas se for pensar em termos republicanos, a República é sim o principal assunto de recorrência da prova do Colégio Naval, tá? Só que aqui está mais fragmentado porque, obviamente, eu trouxe aqui um recorte. República Velha, Era Vargas, República Liberal, aquela que vai de 1500, de 1946 a 1964, e o regime militar de 64 a 85 e a partir de 85 até os dias atuais a nova república, deixando um adendo que eu vou falar daqui a pouco sobre isso de uma forma mais clara ainda, mas deixando um adendo que você vai ter aqui algumas percepções importantes, lembrando que nova república a gente só teve até hoje questões cobrando até Fernando Henrique Cardoso. A própria prova da SpaceX da ESA deixaram na sua bibliografia e no seu conteúdo programático para a prova também delineado até Fernando Henrique Cardoso. Então, possivelmente não teremos questões, bem difícil ter questões ali do governo Lula, Dilma e Temer. O atual governo não vai ter questões porque justamente está muito mais versão da geografia às questões atuais do que as questões históricas ainda, né? Então, só para ter um pouquinho desse recorte, o que é fundamental para a gente. Então, Lameirão, mas período republicano é muito amplo, período colonial é muito amplo, período imperial é muito amplo. Qual é a sua real aposta quando a gente for fazer a prova? Qual é a sua real percepção de quando a gente faz a prova daquilo que possa vir a cair de fato, tá? Isso traz aqui umas questões que são importantes pra gente. Só beber uma água aqui rapidinho. Que visa cair e trazer questões pra gente. O que é importante para compreendermos nisso? Destrinchei aqui pra gente trazer essas reflexões. Aqui é tudo que já caiu recentemente, nos últimos 5 anos, sobre o Brasil colonial. Aí eu botei o pré-colonial aqui inserido, né? Eu vou também colocar para que vocês possam compreender, né? Aqui, as capitanias hereditárias. Você vê que eu deixei de propósito aqui, ó. Apesar de não ter caído uma questão sobre elas, eu botei de propósito para você ver que é um assunto que não caiu. Se você repara também em governos gerais, né, que começa a partir de 1549 no Brasil, quando eu falo governos gerais, é você saber quem foi Tomé de Souza, Duarte da Costa, o Mendes Sá. Inclusive é nesse período que você tem a primeira invasão estrangeira francesa, que é a França Antártica, que inclusive meus futuros oficiais da Marinha, vocês estudarão na Escola Naval que fica na ilha de Villegagnon, né? Que é justamente ali esse espaço fundamental para a nossa compreensão. Então a gente consegue compreender dentro dessas perspectivas esse fato ali bem instituído. Então olha só, quando eu boto governos gerais, porque geralmente, pensando em termos pedagógicos, tá? A gente coloca a discussão sobre economia, açucareira, escravidão, junto da discussão de governos gerais. Mas você vê que tanto capitania hereditária como governos gerais não caíram. Pode vir a cair? Pode. Por não estar tanto tempo caindo, pode ser cobrada? Pode. Da mesma forma que União Ibérica, Filipe II, Filipe III, Filipe IV, a dinastia filipina, também não caiu. O mito do sebastianismo também não caiu. Então, é algo que possa vir a cair? Sim, é algo que possa vir a cair. São assuntos que não caíram nos últimos 5 anos. Então, é sempre uma pequena possibilidade dela vir a cair, da gente vir a compreender, a entender e a ter uma possível recorrência em termos dessa prova. Mas vamos lá. Aspectos básicos do período pré-colonial, o que foi cobrado?
Galera, isso é interessante a gente pensar, porque esses aspectos básicos, ele vai cair, se a gente for trazer para vocês, é você entender que a, a metrópole, quando eu falo metrópole, eu falo Portugal, e a colônia, quando eu falo colônia, é Brasil. A metrópole portuguesa não teve interesse inicial de colonizar o Brasil. Por quê? Porque ela não teve esse interesse inicial. Por um motivo muito claro. E que motivo é esse? Que é justamente dentro dessa percepção a gente compreender que Portugal preferia explorar a rota do périplo africano. O que é a rota do périplo africano? É a rota África-Ásia do que explorar o Brasil, porque não foi encontrado metais preciosos. Quando eu falo metais preciosos, eu falo de ouro, eu falo de prata, eu falo dos próprios diamantes. Ou seja, não foram encontrados esses objetos, então, que trariam, obviamente, o interesse pela colonização. Um exemplo fundamental para isso, se a gente for pensar, é a própria América Espanhola. Não vai cair na prova de vocês isso, mas porque é importante. Na América Espanhola, os espanhóis encontraram logo de cara ouro. Então, deixa ele lá. Né? O cara ficou doido para conseguir ter esse ouro. O cara ficou doido para conseguir explorar. Então, a Espanha veio com tudo. Portugal não fez isso. Portugal decidiu justamente dentro desse processo optar, escolher uma outra direção e que é fundamental para a gente compreender. Então, Portugal, de 1500 a 1530, quando Martim Afonso de Souza recebe a ordem, prefere justamente dentro desse processo optar, tá? Optar pela não colonização. Não rola colonização. Então isso aqui é fundamental pra gente. Não. Não colonização. Então traz um ponto pra gente. E aí teve a regulação, você conceder a privados, ao setor privado. Quando eu falo conceder ao setor privado, é obviamente não conceder a obrigação ao Estado. Se não é concede ao setor privado ou ao setor religioso, é concedido ao setor privado, que vem das propriedades privadas, que vem de particulares, que vem de pessoas que não são do Estado. E a Portugal faz isso duas vezes. Primeiro, dando o estanco, por exemplo, a Fernão de Noronha, para ali tirar a exploração, obviamente, desse processo. O segundo ponto, e um ponto importante para a gente, quando a gente vai trazer essa discussão, né, é você conseguir entender que depois vai usar a mão de obra indígena para a relação do escambo, que são das trocas, para extrair o pau-brasil. Porque só o pau-brasil não valia a pena vir colonizar o Brasil, não. Portugal preferia a rota périplo africano, que lá tinha ouro, lá tinha especiarias, lá tinha a própria escravidão, que dava uma lucratividade ao Portugal. Então, por isso, esses aspectos básicos são importantes. De 1534 a 1549, o principal sistema de colonização do Brasil também foi concedido a privado. Então, o início da colonização do Brasil, aqui é o início da exploração do Brasil, aqui é o início da colonização do Brasil. 1534 a 1549, as capitanias hereditárias foram os principais sistemas de colonização. Aí ele dividiu o Brasil em 14 capitanias e 15 lotes, e justamente a partir disso ele iniciou esse processo óbvio, tá, e importante de colonização do Brasil. Dividiu essas 14 capitanias e 15 lotes e concedeu a privados, não foi responsabilidade do Estado. Passa a ser responsabilidade do Estado em 1549. Em 1548 já tinha publicado o Regimento de 1548, ou também conhecido como Regimento Tomé de Souza. E aí Tomé de Souza vem para o Brasil, funda a cidade de Salvador, faz dela a nossa capital, a nossa primeira capital. O Brasil teve 3, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Ou seja, e ali começa a trazer todo esse processo de colonização, introduziu onde o Estado finalmente chama para si, mata no peito a responsabilidade de colonizar o Brasil. Tá?
junto também com o próprio Estado, Tomé de Souza, com Duarte da Costa, com Mendes Sá, também vieram os famosos jesuítas. Qual a questão do jesuíta? A questão da catequese. Então, vale a pena a gente ter um pouco desse panorama, apesar de não existir recorrência. A questão que caiu sobre economia e escravidão foi uma questão que trouxe e falou justamente dentro desse processo sobre uma outra discussão. E que discussão foi essa? A questão que caiu sobre economia e escravidão, ela trouxe para a gente uma percepção sobre o escravo urbano. O escravo urbano, existiam duas esferas possíveis de realidade na escravidão, a urbana e a agrária. A agrária que a gente vê na novela é o escravizado que atua no canavial, é o escravizado que atua no engenho, é o escravizado que trabalha na casa grande. Mas é uma realidade mais violenta, é uma realidade com menor circulação, com menor alforria. E é o escravizado urbano. O escravizado urbano é aquele que faz serviços na rua, então ele tem mais liberdade de circulação. Não quer dizer que seja uma vida melhor, né? Não é. Mas justamente dentro desse processo é uma condição fundamental para a gente pensar sobre toda essa estrutura. Tá? Então, dentro dessa escravidão urbana, o escravo de ganho é aquele que sai para a rua para fazer serviços. E aí, isso é fundamental para a gente perceber. A questão trouxe esse ponto. Alguns deles eram apelidados de tigres. O que são tigres? Aqueles, né, que vão para a rua fazer serviço e, obviamente, também, né, só que a questão deles vai estar muito relacionada ao vazar de urina dos vasilhames, porque eles usavam a urina e as fezes para fazer essa transmissão. A urina vazava no vasilhame, caía na pele, tacava acidez. Isso queimava essa pele. Isso trazia, obviamente, problemas. Isso trazia condições que traziam conflitos fundamentais. E aí, quando a acidez da urina batia na pele, né? A acidez da urina batia na pele, você também tinha, justamente dentro desse processo, um outro fato. E que fato é esse? Que o sol bate, marcava a pele e parecia uma pessoa malhada. E por isso escravizado é chamado de tigre. Mas é um escravizado de ganho. Sobre o período da União Ibérica, lembrando que a União Ibérica é o período que o rei da Espanha é o rei de Portugal também. Não é o rei de Portugal que é rei da Espanha. É o rei da Espanha que passa a ser rei de Portugal. Nós chamamos isso de União Ibérica. Beleza? Fundamental para a gente compreender. E quando a gente traz essa discussão, a gente traz essa compreensão, então você vai ter 3 reis espanhóis que vão ser reis, tá? Obviamente ali de Portugal. Filipe II, Filipe III e Filipe IV, tá? Então ele já traz aqui essa construção fundamental para a gente ter. Então essa União Ibérica é justamente esse período que esses 3 filipinhos governaram Portugal. O Filipe II, primeiro rei, ele prometeu autonomia, fez o juramento de tomar, só que essa autonomia deixa de ser feita com Filipe III e Filipe IV. E nesse período a gente tem invasões estrangeiras no Brasil. Uma é a francesa, a França equinocial no Maranhão, né, que traz aqui pra gente essa recorrência. É uma questão, inclusive, sobre a história da Marinha, quando cai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, só para vocês verem mais ou menos como essa questão houve recorrência dela. Tá? Então, tentar identificá-la aqui, aí eu mostro para vocês compreenderem. Pum, pum, pum. Deixa eu abrir. Vamos lá. Aí, deixa eu tentar aqui. Vou sumir rapidinho para vocês verem. Vamos tentar identificar essa questão para que vocês possam compreender. Se ela está nessa prova aqui, não. Deve estar nessa prova 17. Olha essa aqui.
Olha só, é correto afirmar, né, que a existência do estaleiro destinado à construção de grandes navios no Brasil no século XVII, é a questão 28 aqui, demonstrava que o Brasil possuía uma economia dinâmica que superava Portugal e Inglaterra na produção naval. Claro que não, que a indústria naval apenas servia para transportar açúcar para a Europa, que havia outras atividades econômicas na colônia além da produção e exportação de açúcar, necessidade de numerosas embarcações para a navegação fluvial do Brasil, um galeão Padre Eterno, existência de colonizadores franceses, o único capaz de construir grandes navios, né? Ou seja, então a gente traz aqui uma necessidade, por mais que não seja diretamente isso, você traz uma necessidade de você justamente compreender aqui essa questão. Então, quando a gente traz essa discussão, é sempre bom ter uma noção. Invasões holandesas era um assunto muito clássico no Colégio Naval sobre esse espaço para 10 anos. E eu falo de duas invasões fundamentais. A primeira invasão fundamental é a invasão, que foi até a questão daqui, de Salvador, de 1624 a 1625. Mas a principal invasão é a invasão a Pernambuco, que se expande até os limites do Maranhão e até os limites de Sergipe, a gente chama de Nova Holanda. Por isso, uma aposta minha é que possa cair, sim, uma questão sobre invasão holandesa, porque ali a gente traz período nassalino, a gente traz a experiência de Calabar antes disso, Arraial de Bom Jesus, período nassalino, nova administração, e até os impactos econômicos, tá? Até mesmo os impactos econômicos relacionados a isso, com a crise do açúcar, por causa da concorrência holandesa. Então, sinto o cheirinho de possibilidade aqui sim, sobre uma possível recorrência na prova. Beleza? Então, fundamental a gente ter essa noção. Um outro assunto que a gente vai avançando nessa colônia, destrinchando as possibilidades, não tem como, eu digo, não tem como a gente não ter uma noção óbvia ali sobre possibilidade de tratados de limites caírem na prova. Expansão territorial é um assunto importante, já caiu muita questão sobre tratados de limites, muita mesmo. Então a gente tem sim que saber se há possibilidade dela cair ou não na nossa prova. Beleza? Então quando eu falo sobre isso, quando eu trago essa discussão para vocês, quando eu apresento a possibilidade de tratar de limites ser uma questão que cai na prova de vocês, é porque justamente dentro desse processo é um assunto quente, sim, é um assunto que tem todo um panorama clássico e que vale a pena a gente ter uma noção, tá? Por quê? Porque ela traz uma possibilidade muito grande de recorrência, entende? Porque ali a gente fala, obviamente, dentro desse fator, de tratados que vão sem ser de Tordesilhas. Eu falo tratados de Provisório de Lisboa, eu falo o primeiro tratado de Utrecht, o segundo tratado de Utrecht, o tratado de Madrid, o tratado de El Pardo, o tratado de São Ildefonso e até, no final de tudo, o tratado de Badajoz. Recapitulando, provisório é para a Espanha reconhecendo provisoriamente a invasão portuguesa à colônia de Sacramento, uma região do atual Uruguai, como portuguesa. Depois do primeiro tratado de Utrecht é com a França, Portugal com a França, Brasil barra Portugal com a França, que estabelece a navegação do Rio Amazonas como uma navegação exclusiva portuguesa. O segundo tratado de Utrecht é de novo sobre Sacramento, só que o caráter provisório se desfaz e passa a ser um caráter, obviamente, definitivo. Até 1750, quando a gente tiver o Tratado de Madrid, que deu boa parte da configuração que a gente tem hoje, através do acordo de Utiposidetti, que hoje se chama uso capião, e a gente dá a colônia de Sacramento para a Espanha. Só que isso gerou as guerras guaraníticas na região de Sete Portos de Missões, o que deixa Pombal muito satisfeito. Ele anula Madrid e estabelece El Pardo, que é a anulação de Madrid. Depois, já no período da Viradeira, que é o período de Maria I, já não é mais pombalino, você vai ter o Tratado de São Ildefonso, e ali com tentativas já de restabelecer o que foi feito em Madrid, tirando Sete Portos de Missões, por exemplo. E até que você vai ter o Tratado de Badajoz, que deu o Amapá para a França, mas ele tenta reafirmar que a região ali de Sete Portos de Missões um dia será portuguesa, o que acontece em 1804.
beleza? Aí a gente tem mineração também, um assunto que não caiu nos últimos anos. Então, a mineração possa vir cair em questão dos impostos, porque o Colégio Naval gosta de elementos econômicos. Muitas coisas que o Colégio Naval cobra são de elementos econômicos. Então, isso traz uma possibilidade muito forte na prova de uma possível recorrência desse assunto. Então, iria trabalhar com certeza isso como algo possível de se cair e de vir a acontecer na prova. Uma outra noção que é fundamental, né, a trazer pra gente aqui, que eu acho que pode trazer, é revoltas coloniais. A gente, nos últimos 5 anos, só caiu uma revolta. Uma revolta. E foi nativista. Lembrando que a gente tem nativista e emancipacionista. Sem contar revoltas indígenas, como Guerra de Guaraníticas, Confederação do Cariri ou Guerra dos Bárbaros, ou a própria resistência do Quilombo dos Palmares. As revoltas de colonos contra a opressão da metrópole, nativistas e emancipacionistas. Lembrando que os principais nativistas são Beckman, Mascates, Emboabas e Vila Rica, ou Felipe dos Santos, enquanto os principais emancipacionistas que visavam independência, influenciados pelo iluminismo, era a mineira, a carioca, a baiana e talvez no contexto de 1817 a pernambucana também. Só que ela é emancipacionista, só que ela está num outro contexto, que é o contexto joanino. Mas ela também se enquadra como uma revolta emancipacionista. Então vale muito a pena a gente ter essa compreensão, essa noção sobre uma possibilidade de vir a cair, tá? Então foca nisso, traz um elemento que ele pode sim trazer essas possíveis visões fundamentais pra gente, beleza? Tranquilaço? Então vamos que vamos. Aí a gente avança para o período imperial. E quando a gente avança no período imperial, de novo eu vou destacar aqui, ó, a ausência de regência. E por que eu acho que esse assunto é importante? Eu falo de Ato Adicional 34, eu falo da Guarda Nacional 31, eu falo da Lei Feijó, que é a lei para o inglês ver sobre o final da escravidão. Mas eu não falo sobre isso, eu falo sobre avanço liberal, regresso conservador. E eu falo das revoltas regenciais. Não sei, assunto sempre importante, sempre recorrente e que há muito tempo não tem sido visto, cobrado. Então, quando eu trago essa possibilidade, não sei, sinto o cheirinho que algo possa vir a acontecer sobre esse assunto, tá? Então, se eu pudesse fazer uma aposta, se eu pudesse trazer uma possibilidade presidencial por não ter caído nos últimos anos, é uma vacância. Prejoanino, de novo, como fala, a Colégio Naval gosta de pensar assuntos econômicos. Gosta de pensar assuntos econômicos. Então, pensa ali o prejoanino, Pacto Colonial, abertura dos Pós-Nações Amigas, Alvará de 1º de abril de 1808, que revogou o Alvará de Maria I, que proibia, o Alvará de Maria I proibia a produção por brasileiros de manufatura, tá? Ou seja, isso é algo possível. Agora você, justamente dentro do seu processo, restabelece a permissão que o brasileiro possa fazer e os tratados de 1910 que privilegiam os ingleses. Então são elementos que possam me cair, elementos econômicos. Quando eu falo que o naval cobra muito aspectos econômicos, procura aspectos econômicos para serem cobrados, não quer dizer que os outros não possam cair, tá? O período joanino tem muita coisa, principalmente os principais feitos do período joanino e os impactos disso para o próprio processo de independência. Então, vale a pena, Imprensa Régia, Banco Brasil, Jardim Botânico, Faculdade de Medicina na Bahia, no Rio de Janeiro, Biblioteca Real, Teatro Real, Academia de Belas Artes, Missão Artística Francesa, ou seja, são assuntos que possam muito bem vir a cair recorrentemente a trazer essa possibilidade. Então, acho que sim, vale a pena a gente trazer esse destaque. Traz pra gente possibilidades fundamentais.
assuntos aços e assuntos disso que se relaciona até com o próprio processo de dependência. O retorno de 1821, deixar Dom Pedro aqui no Brasil, o impacto da Revolução Liberal do Porto em Portugal, e aí você vai ter toda aquela pressão para Dom João VI, quando chegar a Portugal, assinar uma nova Constituição, que cria o parlamento, a Corte Geral Portuguesa, e o parlamento começa a pressionar pela recolonização do Brasil. Tá? Lembrando que o Brasil acaba com o Pacto Colonial em 1808 e acaba com a condição de colônia, ou vice-reino, em 1815, quando eleva o Brasil a Reino Unido e Portugal e Algarves. Então vale a pena, sim, a gente ter essa noção, trazer essa construção para que a gente possa trazer reflexões importantes. Beleza? E aí todo o processo da aliança com Dom Pedro I com o Partido Brasileiro, a oposição do Partido Português no processo de independência, a relação com a própria maçonaria, dia do fico, cúmplice, defensor perpétuo, ou seja, toda aquela trajetória que culmina na independência. Lembrando que não é uma independência pacífica, é uma independência que gera guerra de resistência contra o processo de independência. Piauí, Pará, Maranhão, Cisplatina, Ceará, Bahia, são regiões que vão se colocar contrários ao processo de independência. Demora, só em 23 você consegue concretizar isso tudo. Depois você vai ter um reconhecimento externo. O primeiro reconheceu os Estados Unidos com a doutrina Morrow America Paz Americanos, ou seja, Portugal só reconhecendo depois do pagamento de 2 milhões de libras através de intermédio inglês. Então a gente traz ali possibilidades fundamentais quando a gente traz esse destaque, e vale a pena sim a gente trazer esses pontos para a gente. Como eu falei, período regencial são 4 regências: 30 provisória, 30 permanente, 30 provisória apenas em alguns meses, 31, 30 permanente de 31 a 35, una de Feijó de 35 a 37 e 37 até o golpe da maioridade, o regresso conservador de Araújo Lima. Tá? Então a gente tem nisso, e no meio disso tudo a gente vai ter revoltas regenciais. Malês, uma revolta de motivação contra a escravidão e tolerância religiosa na Bahia, em 35. Você vai ter 35 a 40 no Pará, no Pará, a cabanagem relacionada à miséria que o povo cabano sofre e o abandono da própria elite do Pará contra a política imposta pelo Império. Farroupilha de 35 a 45, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que chegou a culminar em 2 repúblicas, Piratini, Rio Grande do Sul, Juliana, Santa Catarina. Inclusive tem como motivação não só o isolamento político, como a alta tributação sobre o charque, o principal produto econômico dali. Essas revoltas que eu falei até agora eclodem na regência do Feijó, a una de Feijó, que é uma regência dos liberais moderados, mas já na regência conservadora, do regresso conservador de Araújo Lima, nós vamos ter mais 2. Né? Você vai ter ali a Sabinada, da Bahia, né? Que vai acontecer liderado por Francisco Sabino, um descontentamento da classe média, abandono político. E você vai ter também a Balaiada, no Maranhão, que tem 3 frentes. A primeira frente é a tensão entre liberais e conservadores, a segunda frente é a miséria do povo balaio. Balaio que pega aquelas palhas e faz aquelas cestas, né? Vaqueiros, população mais pobre, né? E a terceira frente é a própria escravidão, ali que traz uma realidade muito triste e violenta sobre o processo. Beleza? E o golpe da maioridade, uma articulação entre liberais para que Dom Pedro II chegue ao poder antes de completar 18 anos. Isso possibilita toda uma configuração de mudança, uma configuração essencial para a gente possa entender. Então a regência, ela sim pode sim trazer elementos para a gente compreender, para que a gente possa trabalhar, para a gente possa refletir sobre algo que possa vir a cair. Segundo reinado é um assunto recorrente. Sinto falta de questões sobre Guerra do Paraguai, porque a gente sabe que a Batalha do Riachuelo é uma data comemorativa para a Marinha Brasileira. E a batalha é a maior vitória da Marinha Brasileira na história. Então a Guerra do Paraguai é um assunto que não está caindo e eu sinto falta. Caiu uma questão sobre isso aqui. Que, na verdade, a questão sobre a questão militar ela também é uma questão sobre abolicionismo. Então poderia ser 2 aqui. Mas separei porque tem muito a ver com a visão dos militares sobre a relação do abolicionismo
na questão de crise do Segundo Reinado. Tá? E aí tem uma questão sobre como na Guerra do Paraguai a gente teve a utilização de escravizados para compor o exército brasileiro, e esse escravizado ganhava liberdade, mas não a família dele. Isso fortalece a luta abolicionista após todo esse período. Então, é também um assunto que possa vir a cair, e é interessante a gente saber. Guerra do Paraguai há muito tempo. Não só questão militar, não abolicionismo só. Zé de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenário, Lei Áurea, ou seja, os movimentos abolicionistas. A questão religiosa, sobre a questão da maçonaria, não tem caído, então possa vir cair. O embate entre Igreja Católica e maçonaria, e o Dom Pedro II, como defensor da maçonaria, usou até o beneplácito, que proibiu que uma ordem do Papa para ser aplicada na Igreja Católica fosse proibida de ser aplicada no Brasil. Chegou a prender 2 bispos, o bispo de Belém e de Olinda, né? Então é um assunto que pode importar. Importante, aspectos políticos e econômicos, caiu recentemente Alves Branco, então, mas pode vir cair Mauá, por exemplo. Então a gente traz umas possíveis discussões sobre assuntos que possam vir a cair. Tá? Também tem uma questão que linka com a proclamação da República, então também pode trazer possibilidades. Lembrando que eu também estou sentindo falta aqui, no primeiro reinado, que o Colégio Naval gosta de constituições. Então, a Constituição de 24, né? Lembrando que a Assembleia Constituinte tentou elaborar a Constituição da Mandioca 23, e Dom Pedro I não gostou da construção política que vinha sendo feita, que diminuía a sua autoridade, e ao desgostar desse fato, ele vai se rebelar de forma contrária. E aí você vai ter alguns atos rebeldes contra isso. Então, ele fechou a Constituinte, o famoso Noite da Agonia, e impôs uma Constituição ortogada, imposta, 4 poderes, poder moderador, voto baseado na renda de 100 mil réis. Né? Também estabeleceu o Brasil oficialmente católico, mas com 2 elementos de controle sobre a igreja, o padroado e o beneplácito. Então, a Constituição é um assunto que o Colégio Naval gosta, e a 24 também não cai. Então, é um palpitômetro. E aí a gente vai para o período que mais cai. Né? E o mais interessante, o que mais cai, é justamente a Nova República, que é essa que a gente vive. Né? Caiu a Constituição, lembrando que caiu a Constituição aqui, caiu a Constituição aqui. Então eles gostam da Constituição, é uma recorrência até significativa, mas eles gostam muito de economia. Essas questões que estão aqui passam sobre aspectos econômicos, planos econômicos. Então, gente, quando a gente traz essa possibilidade aqui, vale a pena a gente ficar focado que possa vir a cair. E se cair, isso tem, obviamente, impactos, possibilidades. Porque às vezes a gente fica ali buscando na vida, né? A gente deixa de perceber que há elementos que possam vir cair e que vale a pena a gente ficar ligado para não ser surpreendido, tá? Porque tá em muito espaço de debate. Um outro assunto que eu gosto muito de... Eu vou até aproveitar para vocês, né? E vou trazer aqui. Aproveitar que estou aqui, né? Aí você aproveita e tira um printzinho, que é um bizuzinho que ajuda na prova. Vou botar aqui para vocês. Vantagem do mundo digital, ela é justamente possibilitar essas inovações. Olha esse plano, essa questão sobre... Tira um print aí. São todos os planos econômicos que caíram recente na Nova República. São assuntos que possam vir a cair na prova, obviamente, de vocês. E vale a pena a gente ficar ligado nisso, porque são assuntos que podem muito bem cair. Eu vou também colocar aqui para vocês
os tratados da colônia, aproveitar que eu fiz esse efeito aqui, aí vocês aproveitam e tiram um print, porque tratados é um bizuzinho que ajuda muito a gente a entender as coisas. Aproveita aqui para tirar a fusão. Tirar o plano aqui. Estou aqui presente, ó, tira o print do tratado. Também, porque ajuda muito a gente ter essas dicas e visões, porque aí a gente faz um processo de construção óbvia dentro desse aspecto. Tirando isso, galera, o que a gente pode aqui caminhando para nossa reta final de bizuzinhos para o Colégio Naval? Lembrando, República majoritariamente são aspectos econômicos. São, né? Não tem outra questão. São geralmente aspectos econômicos. Então, é uma possibilidade sim de cair. Vale a pena a gente ficar presente nisso, que vocês vão entender o que eu quero dizer já já. Então, aspectos econômicos na República Velha, lembrando encilhamento, fundo de louro, como em Taubaté, que é a política de valorização do café, o surto industrial no contexto da Primeira Guerra Mundial, a introdução da política de substituição das importações. Tá? Uma outra questão era aqui a política externa é o Tratado de Petrópolis, que é o anexo Acre para o Brasil e tem a ver com a questão da borracha. Tá? Era Vargas, não caiu o governo constitucional, atenção, tem a ANL e a IB, então não sei, intentando comunista, o plano Cohen são possibilidades, Estado Novo, muito relacionados a ações econômicas, trabalhismo feito por Vargas, Brasil na Segunda Guerra Mundial. Na República Liberal não caiu questões sobre o governo Dutra, não caiu questões sobre o governo Jânio e nem João Goulart. Ficou focado em JK e Vargas e focado em economia. Tá? Então fica muito ligado nisso. O regime militar só caiu uma questão nos últimos 5 anos, não é um assunto muito recorrente em prova, mas quando cai no Colégio Naval, cai sobre aspectos econômicos. E que eu acho muito a pena, que vale a pena você ver esse elemento. Como eu falei, já deu o visozinho para você tirar o print lá. Os planos econômicos e a Constituição Cidadã da Nova República, que é o assunto mais importante da prova nos últimos anos. Beleza? Então, quando a gente traz essa discussão, vale a pena sim a gente trazer esse ponto para vocês. Aí eu queria mostrar rapidamente para vocês aqui um pouco da prova do Colégio Naval que a gente tem tido, para vocês entenderem como eu estou falando das questões econômicas como algo ali presente. Então, vou habilitar a captura de tela aqui. Vou dar uma sumidinha. Olha aqui, se a gente for pensar, né, a questão 27, né, o Brasil hoje constituiu-se numa república presidencialista, porém foi um longo processo até chegarmos à atual configuração política e administrativa em relação à vida familiar portuguesa. E as alternativas te pedem sim noções de conhecimento econômicos e políticos. Economia e política. Essa questão aqui traz sim esse embate para a gente. Essa outra questão também, ela também vai trazer uma discussão, emissão de papel moeda, uma noção de economia e política. JK, economia e política. Aqui no caso, estritamente economia. Tá? Essa questão sobre Vargas, se você for ver, e essas provas todas estão no site do Colégio Naval, da própria Marinha, para download, com gabarito. Tá? Isso é sempre importante quando você for fazer um concurso, seja Colégio Naval, seja EAR, SpaceX, ESA, EAN, é você lá fazer isso, né? Ou seja, aqui contexto político tem a ver a questão, tem uma falar da Constituição, a 32 aí fala do plano econômico da Nova República. E olha que interessante, né? Que se eu falo que caiu 5 vezes Nova República e eu tô pegando 5 anos de prova, gente, é óbvio que vai cair, né? É um assunto que está muito presente, está muito recorrente. Ó, para começar a questão do ano retrasado, a medida econômica no segundo reinado, sabe? Ou seja, aí tem a questão sobre Vargas, está falando sobre questões econômicas e políticas, né? Era Vargas. Território, tratado, a questão da descrição no 30 sobre a escravidão, que eu já falei para vocês. Ou seja, você vai trazendo panoramas, uma questão sobre Constituição, ao plano real na questão 32 aí presente.
Ou seja, são elementos presentes para a gente conseguir referendar e entender. Questão 27, né? Importante marco da história do Brasil, ou seja, já é aquela estrutura colonial que a gente tem que saber identificar. A questão 28, né? Ou seja, a questão de grandes navios. Questão 29, a gente fala aqui, obviamente, sobre a questão dos cisplatinos, disputas, política externa. Aqui a gente fala sobre a questão do Cuiabá e a questão dos tratados territoriais, que eu falei para vocês. Essa questão do Rio Branco, eu acho essa prova de 2019 uma prova mais difícil dos últimos anos do Colégio Naval, né? E ela fica muito a um tipo de história bem antigo. Eu acredito que quem fez essa prova foi um professor old school total sobre discussões históricas, tá? A questão 32 aqui, a gente trabalhou a Guerra Fria, política externa, no período da República Liberal Democrática, que é pós Segunda Guerra Mundial. Aí a gente vai ter outras questões aqui pra gente brincar também, né? Ou seja, Lógica Caldeira, a questão das capitanias, você interpretar músicas de Túlio Vargas, né? E vem biologia aqui, ninguém gosta disso. Aqui, elemento econômico, vai trazer aqui a questão econômica no período na colônia, a ação da viradeira sobre isso, Lei Áurea, escravidão, de novo trazendo questão de tratados e ações importantes no período joanino, ou seja, são elementos que trazem a questão econômica e política está muito presente na prova, tá? Política no segundo reinado, a questão sobre a Guerra do Paraguai, pós-Guerra do Paraguai, escravidão, a questão militar, aqui a única, aqui a invasão, a única questão recente caiu sob invasão holandesa, né? Ou seja, no e na verdade nem a holandesa, desculpa errar agora, foi mais uma questão sobre a invasão francesa, né? Então, que é em 1614 a invasão francesa na França equinocial, que é a invasão do Maranhão, né? É a letra A. Aqui, economia no militar, as grandes obras, milagre econômico, tá? Aqui são os impactos sociais e econômicos do Getúlio Vargas, ou seja, plano econômico Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a gente tem ali uma recorrência muito grande desses assuntos. Então, vale sempre muito a pena a gente ter foco. Uma outra questão que eu acho fundamental pra gente, galera, é entender que, poxa, é importante, é necessário, é vital, tá? Vital. Vocês terem calma, lerem bem, é uma prova, eu acho a prova de Colégio Naval de História mais difícil que a prova de SpaceX, mais difícil que a prova da ESA, que são para ensino médio. Então é uma prova difícil, demanda uma boa leitura, tem muita pegadinha. Então, mas o fato de ser difícil não quer dizer que você tem que ficar com medo e não conseguir construir. Sempre respirar na elaboração da prova, se concentrar, confiar no seu estudo, na sua dedicação durante todo esse período até agora, que você obviamente vai conseguir beliscar suas questões. Você vai conseguir transformar essas questões em questões corretas. Vai aproveitar esses últimos minutos para fazer os bizus finais, para você conseguir, obviamente, todo o sucesso que a gente sabe que você é capaz de ter na prova, na elaboração, porque você construiu isso até agora na sua trajetória e você vai ter a honra de falar para os seus pais, de encontrar com seus professores que você entrou, tanto menino como menina, agora que vocês entraram no Colégio Naval e conseguiram conquistar tão cedo a estabilidade da vida de vocês. Vocês vão conseguir construir agora, resolver sua vida, zerar a vida tão cedo. Basta acreditar em tudo que vocês construíram, porque o caminho é o caminho do sucesso, é o caminho da glória, é o caminho que vai assegurar a aprovação e o sucesso de vocês. Meu nome é Marcelo Mirão, de novo, e foi um prazer estar aqui com vocês, dando esses últimos bizus. Espero encontrar vocês para os corredores do colégio e comemorar a aprovação de vocês. Vida longa e próspera, e um grande abraço a todos.